Deus abençoe, irmã, sua família. Muito bom. Nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre o princípio da criação de Deus. Bom, é um pouco complexo, mas vocês vão prestar atenção que o profeta pregou essas coisas aí. Eu não vou falar nada da minha própria inteligência, sim a mensagem do profeta. Nós observamos a leitura, ali em Apocalipse 1, verso 8, e Apocalipse 3. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir. Ali no 3, é a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Agora nós temos aqui sempre pensamentos em nós, porque tem duas criações de Deus. Tem a criação quando ele criou Adão, tá? E essa aqui é chamada nova criação de Deus. Então, não podemos confundir uma coisa com a outra. Agora, eu sempre observei isso e sempre entendi dessa forma. Ali na mensagem Apocalipse 4, terceira parte, chamado Trono da Misericórdia, no parágrafo 128, o profeta disse: recorde, há uns 2 domingos atrás, nós entramos nisso. O grande diamante, mas ele é lapidado de muitas maneiras diferentes, para refletir o fogo de suas luzes. Esta é a maneira. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, como nós lemos ali em Apocalipse 1. Aí o profeta faz uma pergunta: é isto correto? Note bem, vou repetir outra vez. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. É isso correto? Aí ele diz assim: então quando Deus foi criado? É uma pergunta que parece que vai tirar esse amém de vocês. Quando Deus foi criado? Foi o profeta que está falando. Eu estou lendo a mensagem. Ele é o princípio da criação de Deus. E Deus é eterno. Isso é para mexer com a vossa mente, para entender. Carece tornar outra vez? Parece. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, como nós lemos, Apocalipse 1. Aí o profeta pergunta: é correto isso? Nós lemos, está correto que lemos isso. Então, quando Deus foi criado? Deus não é eterno? Se ele é eterno, não tem princípio nem fim. Por isso que a mensagem é difícil de naturalmente entender. Ele é o princípio da criação de Deus. E Deus é eterno. É isso correto?
É outra pergunta que ele faz. Mas quando Deus foi criado, quando um bebezinho que foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, e ela começou a desenvolver aquela célula dentro de si para trazer esse bebezinho. Aquele foi o princípio da criação de Deus. Note bem que isso aí precisa disso na vossa mente. Aquele foi o princípio da criação de Deus, pois Deus foi feito carne. Então, o princípio da criação de Deus, aqui na terra, em carne, foi a pessoa de Jesus Cristo. Vamos meditando nisso. Ele habitou no nosso meio e se tornou Emanuel, Deus conosco, o princípio da criação de Deus. Aí vem o 1 João 4, verso 1. Amado, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Isso às vezes tem batido na mente de muitas pessoas. Agora, na mensagem das 7 eras da igreja, a era de Esmirna, no parágrafo 97, o profeta torna a dizer: Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo, e no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. Note bem isso aqui. A semente da mulher veio a fim de que fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro da sua madre a célula que se multiplicou e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, era o princípio da criação de Deus. É isto que Jesus é. Então vocês vão ver que isso tira aquele princípio que eu falei nas outras mensagens, do Filho do Homem, lembra? Aquele que veio lá do Logos. Aquele é outro, é o princípio de cima. E esse é o princípio de baixo. Precisa falar isso para vocês entenderem, senão vocês não vão entender. Então é isso que Jesus é. Vocês vão notar que 2 seres se encontraram. Um do céu, que é o Logos, e um da terra, que é Jesus. Dá para entender? O que a gente precisa entender é que esse que veio do céu, que habitou na pessoa de Jesus Cristo, é o mesmo que vem em nós e habita dentro de nós. Na era de Laodiceia, parágrafo 68, o profeta disse: o princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é. Porém, estas palavras, note bem esse assunto, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós. Tornando-se assim como soa, tem feito com que algumas pessoas, na realidade, multidões de pessoas, tenham a ideia que Jesus foi a primeira criação de Deus. Lá antes, né? Lá antes. Fazendo-o menor do que a deidade.
Logo, essa primeira criação criou todo o resto do universo e tudo que este contém. O profeta diz, mas isto não é certo, que é o que muita gente pensa. Quando fala que ele é o princípio da criação de Deus, acha que Deus criou a primeira coisa, foi ele lá, antes da fundação do mundo. E não é, Jesus é a primeira criação de Deus do ventre da Maria para cá. Nós vamos entender depois por que ele é a primeira criação de Deus e não Adão. Vou adiantando isso para vocês ficar com a mente nisso. Vocês sabem que isso não combina com o resto das escritas da Bíblia. As palavras são, ele é originador e autor da criação de Deus. Agora, sabemos já por certo que Jesus é Deus. Deus mesmo. Ele é o Criador. Por quê? Porque dentro dele estava o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Ele é o único de quem é dito, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também é dito em Êxodo 20, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que nele há. E no 7º descansou. Vocês têm que entender que quando o profeta menciona isso, é as duas naturezas. É o homem de fora e o homem de dentro. Está entendendo isso? Vê você, já não há nenhuma dúvida de que ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física completa. 71, da era de Laodiceia. Porém, agora ele está aqui no meio da igreja. Enquanto está aqui, nesta última era, revelando-nos sua gloriosa pessoa, ele diz de si mesmo que é autor da criação de Deus. Esta é uma outra criação, não confundindo com aquela primeira, vocês entendem? Deve prestar bastante atenção para entender, principalmente os pregadores, né? Esta é outra criação. Isso tem que ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja, esposo celestial. Criou sua própria noiva. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Eu já ensinei aqui para vocês que o alfa é Jesus e o ômega é a noiva. Então, é como uma semente, ela tem uma metade e a outra metade. Uma metade é o noivo e outra metade é a noiva. E aquele, acho que é pecíolo, que chama, aquele brotinho que tem ali dentro, é Cristo, que dá a vida para aquela semente. Como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem as células das quais nasceu o seu corpo, eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre da Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isso seria um homem pecaminoso produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Não esqueça que Jesus é o segundo Adão. Dele foi dito, mas um corpo tens o Pai preparado para mim. Deus, não Maria. Providenciou aquele corpo. Maria foi a incubadora humana. E ela reteve aquele menino santo e o trouxe à luz. Era um Deus homem. Ele era o Filho de Deus. Ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se juntaram.
ele foi o primeiro ser desta nova criação. Quem é o próximo? Está batendo a mente aí? Ele foi o primeiro ser dessa nova criação. Ele encabeça essa nova raça. É o profeta que está falando, eu estou lendo mensagem. Qual raça que é a nova? A noiva, que é nascida de novo. Não nasceu Adão de novo lá, no ventre da Maria? O novo Adão, o segundo Adão? A Eva tem que nascer também. A segunda Eva. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1,18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Aqui podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, note bem, mostrando a velha, que é nós antes de nascer de novo, até Adão. Nós somos a velha criação antes de nascer de novo, até o Adão que Deus fez do pó lá, do barro. Podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo, tem chegado a ser a nova criação de Deus. Dá para entender? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2,10. Isso não é novidade. Isso não é coisa nova. Isso é coisa que nós já sabemos há tempo. Não é verdade? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Parágrafo 73 da mensagem era de Laodiceia. Esta nova criação não é a criação velha reformada. Vocês vão entender isso aqui. Precisa nós prestar atenção. Não é como as pessoas pensam, que o novo nascimento é só mudar o espírito. Se você muda só o espírito, o seu corpo ainda é da velha criação. Sua carne ainda veio lá de Adão. É por isso que eles não aceitam que nós somos carne da carne e osso do osso de Jesus e sangue do sangue de Jesus. Não conseguem aceitar porque fica na velha criação. Na velha criação nós não somos mesmo. Na velha ordem ou velha criação, nós somos filhos de Adão. Dá para entender assim? Mas quando Jesus veio, ele falou, tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. O Espírito é o Espírito Santo e a água é a palavra. Então nós tínhamos que nascer da palavra. Quando você crê na palavra de Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, você nasceu de novo. E não nasceu só o Espírito, não. Nasceu tudo. Jesus não nasceu Espírito lá. Ele nasceu carne. Depois que ele nasceu, o Espírito entrou nele. Dá para entender assim? Presta bem atenção para vocês inventar os suportes que vêm atrás. Porque já estão falando que nós estamos interpretando mensagem. Então, isso aqui, eu não sei como que vai interpretar isso aqui, que eu estou lendo o pé da letra aqui, não estou interpretando. Então vai ter que
fazer um intérprete na mente. Então veja bem, o profeta prossegue aqui no parágrafo 73 da Era de Laodiceia. É exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação, distinta da velha. Distinta quer dizer, separado da velha. Dá para entender assim? É nisso que às vezes eu digo, nós não devemos nada para Adão. Nós não devemos nada para o nosso pai e para a nossa mãe. As pessoas não entendem. Nós não devemos nosso nascimento para o nosso pai e nossa mãe. Porque nós nascemos de novo. Nós temos outro pai, que é Deus. Embora pertencemos à velha criação, porque nós estamos ainda aqui. Mas o nosso corpo irá ser transformado num abrir e fechar de olhos. De corpo carnal para corpo glorioso. Mas isso é que já tem substância, porque nós somos novos nascidos. Eu não sei como que vocês vão conseguir entender, né? Ela não está mais tratando pelos caminhos da carne. Assim, veja bem. Agora, fora de todo parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação. Ele é o princípio desta criação. Ele era Deus criado na forma de homem. Agora, por meio do seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Deus, o Criador, criando para si uma parte da sua criação, que somos nós. Quando você nasce de novo, criou mais um. Outro nasce de novo, criou mais outro. Entendeu? É filhos. Esta é a verdadeira revelação de Deus, o profeta diz aqui. Este era seu propósito. Este propósito tomou forma da eleição. Por isso é que ele podia ver até a igreja, até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo ainda no meio da igreja, como autor desta nova criação de Deus. Seu poder soberano fez com que isto acontecesse. Pelo seu próprio decreto, elegeu os membros desta nova criação. Não é todo mundo. Eleitos. E os predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Pela onisciência e onipresença, ele fez com que viesse a acontecer. Como poderia ele, de outro modo, saber que estaria firme no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não se certificasse, recebendo glória dos seus irmãos? Não sei se vocês captam isso. Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas não executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viesse a ser realizado. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11. Aleluias, diz o profeta. Não está você feliz por pertencer a ele? Né? Mensagem Futuro Lar da Noiva, no parágrafo 250, o profeta diz: o sangue que foi criado por Deus, o sangue, a vida, a criação de Deus. Jesus era o princípio da criação de Deus. Agora vocês já entenderam. Quando fala que Jesus é o princípio da criação de Deus, você lembra do ventre da Maria. Não tem confusão nisso aí. Feito em criação. Ele era espírito.
A Bíblia diz que ele era o princípio da criação de Deus. Como começou ele? No ventre de uma mulher. O profeta torna, não é só um parágrafo isolado. São vários parágrafos da mensagem. Ele é o princípio da criação de Deus. Como começou ele? No ventre de uma mulher. O qual é o quê? A mulher é, não como essa gente cega não pode ver a semente da serpente aqui mesmo. Vê? Eva foi posta aqui na terra, e antes que alguma vez Satanás a tocasse, ou qualquer outra coisa, Deus lhe disse, multiplicar e encher a terra, certo? Porém, Satanás entra aqui, e se esse era filho de Adão, então onde? Adão era um descendente direto de Deus. E vocês somente tomam a natureza de seu pai. Ninguém toma a natureza de outra pessoa, a não ser do pai. O teu pai e o teu pai do céu. Melhor. E quando você nasce de novo, você toma a natureza de teu pai do céu. Aqui na terra você tem a natureza do teu pai da terra. Mas quando você nasce de novo, você toma a natureza do teu pai do céu. Porque nasce de um novo pai. Veja bem, ele é teu pai do céu. É um atributo da palavra. Ou a palavra é um atributo de teu pai. E como pode negá-lo pelas denominações? Mensagem 10 Virgem, parágrafo 42. Você tem um novo nascimento agora. Eles não. Quando o profeta diz eles não, é aqueles da velha criação. O da nova criação tem um novo nascimento agora, não é? Eles só tinham um nascimento lá atrás, que era da reprodução natural, sexual. Temos esse novo nascimento agora, que é o espiritual, que elimina tudo e que separa. Esse novo nascimento elimina todo o velho nascimento. Nós não temos que ficar com nenhum pensamento de que podemos se perder, podemos sofrer um dano, podemos se desviar. Não, você nasceu de novo, você está no reino dos céus. Toda a perturbação que nós temos fisicamente, ela vai ser eliminada só na glorificação do corpo. Mas agora nós temos o potencial para vencer toda a tentação. Portanto, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não peca como? Não quer dizer que ele não falha. Ele não peca. Ele não é incrédulo. Ele crê. Pecado é incredulidade. Ele crê na palavra. E se você crê, tudo é possível que crê. Não pregamos isso? Não cantamos isso? Somente crê. Tudo é possível que crê. Se você crê, você é vitorioso. Você já tem a vitória. Você não vai adquirir. Nós não estamos lutando para ser filho de Deus. Ninguém tem que lutar para ser filho de Deus. Você luta porque você é filho de Deus. Está entendendo? O chamado de Deus na nossa alma foi o suficiente para por nós, não na igreja, não é a parede que é a igreja, para pôr nós na palavra, que é a igreja, é a palavra, é o corpo de Cristo é a palavra. Veja bem, então o profeta diz, novas criaturas. A palavra criatura, se alguns de vocês, bons estudantes aqui, que compreendem, senão você pode olhar. Criatura vem da palavra grega,
uma nova criação. Ela dá um pouco de diferença. Hoje eu não vou explicar, senão eu vou longe. Assim que você é uma criatura aqui nascida sexualmente, você então, uma nova criação nascida celestialmente. É bem explicado isso aqui. Porque Deus não vai querer, ou melhor, Jesus, eu já falei isso uma vez aqui, acho que vocês não entenderam. Jesus não vai casar com uma noiva de carne humana. Você acha que um corpo glorificado vai casar com uma carne humana? Não. Então, quer dizer, nós somos a noiva de Jesus Cristo. Não, nós somos potencialmente a noiva de Jesus Cristo. Nós temos a semente dentro de nós. Potencialmente. Porque a noiva de Cristo é quando tiver com o corpo glorioso igual ao dele. Semelhante ao dele. Ele vai casar com um corpo glorioso. Casar não é que nem nós casamos aqui na terra. Esse casar é a união. A união de Jesus com a noiva. União do rei com a rainha. União do rei com o povo que se torna rainha dele. Amém? Então veja bem. Agora, necessário vos é nascer de novo. O caminho para este nascimento, há caminho para ele. É o parágrafo 64. E para estar a caminho desse nascimento, você tem que passar por um processo exatamente igual qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive, de novo, tem que morrer primeiro. Agora, essa mortificação, vocês vão ver na mensagem, eu não vou chegar lá, mas vocês vão ver na mensagem o nascer do sol. É um poder vivificador que está dentro de nós. Vivificar, quer dizer, aquilo que está morto, torna viver. Esse poder é aquilo que faz, que arde em nós quando nós ouvimos a palavra. Ela está dentro de nós, só esperando o tempo complementar. Está entendendo? Não precisa ficar desesperado. Jesus não vem, Jesus está demorando, será que nós vamos subir? Não, isso aí não tem que ser manifestado dessa forma. Porque uma semente, ela não precisa reclamar para nascer. Não precisa nem fazer nada. Eu, quando era criança, era meio besta. Eu ia ajudar o pintainho a nascer no ovo. Eu achava, coitadinho, ele está sofrendo. Porque ele picotava só um piquezinho, o bico dele, para tomar o ar. E no ele picotar o piquezinho, que saiu o bico dele para tomar o ar, ele endurecia o bico, né? Ele endurecia, ele tomava o ar, endurecia o bico. Aí ele começava a cortar, ele corta de volta, redondinho assim. Vocês já viram? Ele corta de volta, ele vai picotando de volta assim. E eu, muito besta, ia ajudar ele, coitadinho, está sofrendo. Quer dizer, matava, porque cortava no lugar errado, né? Então, não adianta nós fazer força para nascer de novo. Não tem que fazer força. Você tem que crer. Só crer. É o importante. Eu ainda não venci isso. Eu ainda não livrei disso. Não tem importância. Crer. Crer que você vai vencer. Cada dia você dando um picotado. Até que você recebe o poder do Espírito Santo, que é o cumprimento, que é o batismo do Espírito Santo após o novo nascimento. Amém? Então veja bem, você não pode conservar seus mesmos pensamentos. Tem que tirar isso. Você tem que morrer como ele morreu. Você tem que morrer em seu altar, como Abel morreu.
com o seu cordeiro. Você tem que morrer com o seu cordeiro. Você tem que morrer para seu próprio pensamento. Você vê como é que é? Nós sempre queremos ser nascidos de novo, mas nós sempre temos as nossas opiniões em tudo. Nós não consultamos nada a Deus. Nós ainda estamos dominando o nosso, como diz a gíria aí, o nosso pedaço, né? Nós somos donos do pedaço, não é isso? A ideia do povo. Eu que me mando. Eu que faço o que eu quero. Eu faço o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho que eu devo fazer. Então você não vai morrer. É que nem o caso da onça lá, né? A onça queria pegar o macaco. E o macaco não é muito besta. E ela fingiu que estava morto. E mandou os outros fazer propaganda, que ela estava morta. Todos os outros bichos foram visitar ela, chorando. Chorava mesmo. E ela não queria pegar os outros, ela queria pegar o macaco. O macaco chegou por último lá na porta. E meio ressabiado, e os outros falavam: entra, compadre macaco, entra. A comadre morreu mesmo. Ele falou assim: morreu? Morreu sim. Morreu mesmo? Morreu. Mas ela mexeu com a perna? Um olhou para o outro: não sei, acho que não. Então você sai fora, porque onça quando morre mexe com a perna. A onça muito besta vai lá e mexeu com a perna. Ele falou assim: vocês caem nessa, seus bobos. Vai fora porque ela está viva. Ela vai pegar vocês aí. Então tem gente que quer nascer de novo, mas não quer morrer, né? Quer mandar ainda mexer com a perna, mexer com o cabelo, cortar o cabelo, andar de saltão altão assim, né? Quer dizer, e acha que está morto. Andando com joia, pintando, fazendo qualquer coisa. Estou morto, nasci de novo. Nasceu aonde? Em que lugar que você nasceu? Não, eu tenho que morrer mesmo. Morrer todas essas opiniões, morrer todos esses pensamentos, morrer todas essas ideias. E saber que até o seu corpo é novo. Senão você não é carne da carne de Jesus. Senão você não é osso dos ossos de Jesus. Veja bem. Então, você tem que estar morto até que Cristo esteja em você. Você tem que pensar seus pensamentos. Aqui ele põe seus com S grande. Se você ler a mensagem aí, necessário nascer de novo, vocês vão ver que no meio da frase o profeta fala e os escritores escreveram com inteligência espiritual. Ele fala assim, porque senão dá a entender assim, a mente que estava em Cristo tem que estar em você. Aí o profeta fala assim, você tem que pensar seus pensamentos. Aí se fosse letra minúscula, é o seu pensamento, você tem que pensar o seu pensamento. Entendeu? Você tem que aprender até a observar isso, os pregadores aí. Observa isso. Quando você vê no meio da frase seus com letra maiúscula, é porque é os pensamentos dele. O pensamento nosso é com letra minúscula. O pensamento dele é com letra maiúscula. Então nós temos que pensar o pensamento dele. Este verbo, ser, mostra isso. Agora, irmão e irmã, deixe-me dizer isso, tão inteligente quanto eu saiba dizê-lo. Como pode você pensar seus pensamentos? Aí escreveu com S minúsculo. Como você pode pensar os seus pensamentos e negar a sua palavra, com letra maiúscula? Eu gostaria que vocês pegassem essa mensagem e observassem ela
necessário você nascer de novo. Como que o profeta mostra? E ainda reclamar que é nascido de novo. Então somente faça você mesmo essa pergunta. Pode você fazer isto? Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem seus pensamentos, com letra maiúscula, pensamento dele. É aí que morre de novo, que nasce de novo, aí que é morto. Enquanto você está pondo os seus pensamentos, você não nasceu de novo. É facinho saber se eu sou nascido de novo ou não. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criação. A Bíblia ensina isto. E se qualquer irmão gostar de, bem, você procure isso, criatura, e olhe a palavra criatura no dicionário, e você descobrirá que a palavra criatura ali é interpretada ou traduzida como uma nova criação. Aí é o que eu já falei na outra parte lá. Você é uma nova criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na terra, e agora você é uma criação nascida pelo Espírito. Seus pensamentos, isso é seu mesmo, seus pensamentos próprios estão mortos. Então, eles estão tão mortos até a ponto de ficarem cristalizados como a serpente de metal. A serpente de metal não falava nada. Ela era cristalizada, ela era, vamos dizer para você entender, o metal é morto, né? Ele não tem vida em si. Ela estava tão cristalizada, mas Cristo estava nela. Sabe por que Cristo estava nela? Porque todos os que as cobras mordiam neles, e eles iriam morrer, olhava nela, só olhava nela. Era o mandamento que Deus tinha feito para Moisés. Faça uma serpente de metal e levanta numa haste. Aquele que mordido, que olhar para ela, curará. Então, o poder estava num ser, não sei se vocês entendem essa palavra, inerte. Vocês entendem isso? Inerte. Um ser inerte. Nós temos que se tornar um ser inerte. Não fazer nada de nós, mas sim Ele fazer em nós. Quando você vai pregar, você vai deixar Ele pregar. Quando você vai orar, você vai tirar a sua inteligência e deixar Ele orar, Ele pregar. Experimenta fazer isso. O que Jesus falou? Eu porei na vossa boca o que haverá de falar. Não falou isso? Então não é a sua inteligência que vai trazer. Vocês dirão assim, mas o senhor não está usando a inteligência? Não, eu não estou usando a minha inteligência. Eu estou lendo o que o profeta pregou. Minha inteligência, se estivesse pregando uma coisa que eu estivesse inventando, ou eu estivesse achando que devia ser assim. Eu estou lendo a mensagem. Não é a minha inteligência, é a mensagem do profeta. Entenderam? Ninguém pensa que eu sou inteligente para isso. Se eu estiver trabalhando com a minha inteligência, eu estou trabalhando com um ser humano. Mas é a inteligência do profeta. Veja, aquela serpente de metal, ou como quando ele morreu, e os céus e a terra, todas as coisas testemunharam que ele estava morto. Agora, que espécie de natureza você tem então, irmão Branham? Sua natureza, se eu tivesse a natureza de meu pai, então eu faria as coisas que meu pai fazia. Porém, agora eu sou nascido de novo. Isto depende em quem meu pai estava. Se você nasceu apenas na igreja, você tem um pai que é a igreja. Você vive só seguindo a igreja. Se você nasceu apenas na igreja,
você tem um pai que é a igreja. Se você pode chamá-la de pai, se você quiser, você a chama do que você quiser, porque ela é seu pai. No entanto, se seu pai é Deus, e você nasceu na família de Deus, então a sua natureza é de Deus. Que está sendo um pouco difícil, né? Agora eu noto, às vezes eu fico pensando, por que está tão difícil para as pessoas se manifestarem em Deus? Ou melhor, Deus manifestar na gente. É porque a gente tem tanta dúvida e falta de conhecimento que a gente não acredita que Deus mora na gente. O povo está assim. Não acredita que Deus está morando em você. Se você não acredita, você é incrédulo. A incredulidade não traz Deus em você. É real isso aí. Se você acredita, não importa o que os outros digam. Nós não temos que ser o que os outros dizem. Nós temos que ser o que nós cremos que somos. Não é isso? Não importa se alguém manda um e-mail para mim, não, você está louco, você está errado. Eu não me incomodo com isso. Está cheio de e-mail para mim. Isso eu não incomodo. Eu incomodo aquilo que eu creio e que eu vejo que o profeta falou aquilo. E que eu estou tentando viver o que o profeta ensinou. Lutando. Não que eu estou fazendo uma força para lutar contra a corrente da água. Não é isso. Eu estou nadando a favor da água. Não estou com dificuldade para viver o Evangelho. Estou nadando, eu estou no mar, mas nadando a favor da água. Amém? Você é filho de Deus. Sua natureza é a natureza de Deus. Então, quando alguns, você pode ouvir alguém dizer, nossa igreja crê que os dias de milagre já foram. Agora eu te digo, o maior milagre que tem na igreja é o super sinal. É o sinal eterno. É Deus feito carne. É o maior. Você pode ver vários milagres, muitos milagres. O profeta prega uma mensagem sobre isso. Mas você entender que Deus está encarnado em você é o maior. É o maior. Como poderia você crer que os dias de milagre já passaram, quando a real natureza de Deus está em você? Sabe? Quando Ele é todo um milagre, é o maior milagre. Sua natureza é um milagre, seus lábios são milagres, todo o seu ser é milagre. Como pode você ser qualquer outra coisa, exceto um milagre? Você já pensou que milagre é esse? Você tem coragem de dizer, eu sou Deus. Vocês têm coragem de gritar isso? Eu sou Deus. Vocês não têm. Vocês não têm. Tem muita coisa aí ainda faltando, então. Você já pensou? Você tem coragem de falar ali pro vizinho, eu sou Deus? Não tem. O centro espírita não tem medo de botar um camarada lá e ele manifesta uma unção lá e ele diz assim, é o Dr. Fritz que está aqui encarnado. E esse Dr. Fritz fazia coisa. Não sei se você já conhece alguma coisa. Esse Dr. Fritz pegava, através do arigó, pegava uma tesoura, enfiava na cabeça de uma pessoa e tirava um tumor. E saía sangue. E ele fazia curativo.
E a pessoa era curada. Vocês já viram falar isso? Tem muitos centros espíritas que ainda faz muita coisa. Eles não têm medo de dizer que um espírito que está lá na quinta dimensão entra dentro deles e faz isso. E nós somos uns molenga, uns atrasados, uns tolos. Não acreditamos que o Espírito Santo mora dentro de nós. Essa é a realidade. Para que nós estamos na igreja então? Para que nós viemos na igreja se não for para encarnar Deus em nós? O que você está fazendo aqui? Se você não for Deus encarnado, onde é que está Deus? Procurar aí no ar? Não. Na pombina apareceu para o João. Na coluna ele apareceu para Paulo. Mas para nós ele está em nós. Cristo em nós, esperança da glória. O novo nascimento tem que trazer isso para nós. Senão nós estamos perdidos. Ainda tem incredulidade ainda em nós. Amém? Olha só. Eu vou só ler mais esse aqui. Acho que já está na hora, né? Só ler esse aqui mais. É o futuro lar da noiva, do noivo celestial com a noiva terreal. Note, porém, Jesus foi o princípio da criação de Deus. Agora, o que faz a mulher quando o germe vem do sexo masculino? Agora, neguem isso. A mulher não tem vida nela, ao todo. Ela somente tem um pequeno óvulo, o qual é o terreno aqui fora. Como você toma um terreno e o ara, e põe um regador nele, e tira todos os germes fora dele, e nem mesmo uma grama ou nada poderá crescer nele, e coloca adubo novamente, e semeia uma boa semente, e semeia outra semente. A mesma lei de Deus amadurecerá ambas as sementes. Bem, Deus não estava intentando que acontecesse isso, vê? Porém, isso aconteceu. Aí ele está falando das duas sementes lá. Semente da árvore da vida e a semente da árvore do conhecimento. Parágrafo 271. Vê essas mais desenhares isto para a sua amada noiva. Desenhado em interno amor para a sua noiva. Recorde que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual Jesus era uma parte da terra. Vocês vão notar que isso aqui carece uma atenção. A carne é terra. Não está lá, o pó volta ao pó que o deu. Não é isso. O Adão era uma terra. Deus pegou do pó da terra e fez a imagem de Adão e soprou nele o homem interior. Não é isso? Ele era da terra. E Jesus veio sendo também um corpo da terra. Mas por que é nova criação? Porque a primeira criação, Deus pegou e formou o Adão do pó da terra. Ele não podia ser outra coisa, não ser o pó da terra, para ser humano. E Jesus veio sendo um pó, sem a formação, a forma de Deus, mas sim gerado pela palavra. A mesma palavra que disse haja, que houve a terra, lá no princípio, é a mesma palavra que falou para Maria e houve a terra no ventre dela, que é o corpo de Jesus. Dá para entender? Ele é o mesmo corpo. E o nosso corpo, no novo nascimento, se transforma naquela terra que Deus criou no ventre da Maria. Não é muito difícil.
Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus foi desenhada no ventre de uma mulher. É isso, certo? O qual era a terra. Muito bem. Então entrou a vida de Deus. E assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. Vê? E então, esse sangue de Deus, que estava ali por esse germe, quando foi derramado no Calvário, caiu outra vez sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Redimindo a terra, nós somos terra. É difícil compreender isso. Nós somos terra. Agora, tem sido justificada, tem sido santificada, chamada e reclamada. E agora está por receber o seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. Ele está falando da terra. E vocês são estas outras partes que saíram desta terra. Vocês são a parte da terra. Seu corpo mostrando aqui na terra num corpo. O corpo está para ser redimido. Agora, a alma já está redimida, porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desce por processo de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo e redimiu esta alma. E você, sendo parte da terra, está redimida por meio disso. Vamos parar por aqui, porque tem bastante coisa, mas aqui é bastante para nós hoje. Vamos parar aqui, aí vocês vão ter na mente que do noivo ele tirou a noiva. Da mesma terra que ele fez Adão, ele não pegou outra terra para fazer a Eva. Nós já conhecemos isso. Ele não pegou outra terra para fazer a Eva. Ele pegou terra só para fazer Adão. E tirou carne do Adão e fez a Eva. Então, a carne da carne de Adão era terra também. Então, a Eva foi feita da terra tirada de Adão. Dá para entender esse? A noiva é a mesma coisa. Jesus foi a terra que Deus criou lá no ventre da Maria. E na noiva sai, no Calvário, quando Jesus derramou seu sangue lá na terra, nós saímos de lá. O profeta diz isso. Mas vamos ficar assim. Deus abençoe a todos, pela paciência que vocês tiveram. É uma mensagem um pouco estranha, difícil para entender, mas vocês vão entender. Nós vamos ouvir aqui o comunicado das pessoas que estão pela internet. O irmão Onírcio, em Nova Granada. Deus abençoe. Pastor Cleve Caetano e Suziane, em Neves Paulista. Deus abençoe. Irmão Adriano e irmã Silvana, em Terra Roxa. Irmã Edna Cambuí, em São José do Rio Preto. Pastor José Santana, esposa, em Terra Roxa. Irmão Alex e irmã Adriana, em Birigui. Irmã Cleusa e Esther, em Cacoal, Rondônia. Pastor Jesus Monteiro, em Bebedouro, São Paulo. Pastor Pedro e família, em Guariba, São Paulo. Irmão Eliabe, em Campinas, São Paulo. Terezinha e Xim e demais, Ruth e Lucas, cada um passou uma aqui. É bom, tá joia. Em Pitangueira, São Paulo. Irmão Eduardo e Tatiana e Davi, em Sertãozinho. Irmão Patrick e irmã Cília, em Sertãozinho. Irmão Geraldo, em Guariba, São Paulo. Irmã Isis Mato, em São Francisco, Minas Gerais. Irmã Santina, em São José do Rio Preto, São Paulo. Pastor José, irmão José Maria e esposa, em Terra Roxa, São Paulo. Irmão Maurício e família, em Franca. Amém? Nós tivemos ao todo, até as 20 horas e 28 conexões. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta noite. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite. Pedimos que o Senhor continue nos nossos corações, dando força para cada um de nós.
dando a nós a libertação total de todas as coisas que procuram nos impedir. Te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura as enfermidades hoje, soluciona o problema de cada um, cada família aqui, que está expondo o nome dessa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a irmã Maria pelo presente. A irmã Maria está aí? Tá? Não? Tá não? Então, irmão Rodolfo, te agradeço pelo presente. Deus abençoe a todos. Cumprimente mais um ao outro. E até quarta-feira, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus Cristo. Enquanto a igreja vai despedindo, vamos cantar o hino 348, Um Novo Nascimento.